Bom, olá, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Pedro, eu sou aluno ouvinte do programa de pós-graduação em Geografia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente curso a disciplina Geografia, Política e Território, sob a supervisão do professor doutor André dos Santos Rocha. Bom, o texto que eu trago hoje para tentar fazer alguns apontamentos se chama A Reinvenção dos Territórios na América Latina, BIEALA. Ele é um texto de 2012, publicado pela Claxo, em conjunto com a Universidade Nacional Autônoma do México. Esse texto foi produzido pelo professor Carlos Valto Porto Gonçalves, que atualmente é professor do Departamento de Geografia da UF. Bom, primeiro destacar, enquanto nota pessoal, que esse texto me seduziu bastante a trabalhar com e apresentar para vocês, sobre a questão da subalternidade em que os povos, em que a autonomia política, a autonomia territorial dos povos latino-americanos são tratados, principalmente no quesito subalternidade, onde a sua auto-organização acaba sempre sendo prejudicada por projetos que acabam vindo de fora. Bom, uma rápida introdução aí ao pensamento no desenvolver do texto do professor Carlos Walter é sobre as questões que ele enxerga essa relação de subalternidade da América Latina, do Brasil, com todos os países que compõem essa parte da América, com o restante do mundo. Então ele vai utilizar principalmente lá da teoria do Brodel, do teoria do sistema mundo, que depois vai ser ramificado principalmente pelo Emanuel Wallenstein, que é um teórico estadunidense, também pelo Giovanni Arrighi, que é um economista italiano, que vai trabalhar com a teoria do sistema mundo, e do Samir Amin, que vai ser um teórico egípcio. E também, não menos importante, ele trabalha bastante com a dialética da dependência, que foi produzida pelo Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra. Bom, só para dar uma pincelada aí, para a gente já partir para o texto aí, esses são os principais pressupostos da teoria do sistema mundo do Emanuel Wallenstein. É um sistema internacional que só pode ser entendido como estrutura integrada, economia e política, ou seja, os territórios latinos eles são integrados de maneira subalterna, de maneira como fontes de recurso para o desenvolvimento das economias centrais. Então ele também é regido por leis de movimentos que levam à exploração das economias pobres pelas centrais e tem um foco na dinâmica do capitalismo como a acumulação de capital que se organiza no tempo e no espaço. Ou seja, o que a gente acaba percebendo é que a teoria do Wallenstein, apropriada muito bem e perfeitamente pelo professor Carlos Walter, é que essa dinâmica do sistema mundo, desse sistema internacional, ele acaba por desorganizar os territórios e se apropriá-los de maneira a esconder, a forjar inúmeras subjetividades que se encontram nos territórios de origem. Bom, outro arcabouço, né, teórico para o desenvolvimento desse texto do professor Carlos Walter, segundo seus próprios vídeos, suas próprias palestras, aulas que ele acaba ministrando pelo Brasil todo, é a teoria da dependência do Rui Mauro Marini, lá do Teotônio dos Santos e da Vânia Bambirra, que foram intelectuais muito fortes durante principalmente a década de 60 e década de 70. Então, dentro da teoria da dependência, o capitalismo global ele gera riqueza dos países industrializados, que vão sempre buscar matéria-prima em novos mercados, e isso acaba gerando subdesenvolvimento e pobreza, e ele está estruturado no sistema internacional. A questão do centro-periferia, semi-periferia, e nisso está as origens da dependência da América Latina até os dias atuais, que é o processo de colonização, a dívida externa, a falta de se fazer uma reforma agrária, que já na América anglo-saxônica já foi feita há muito tempo. Então a gente se insere nesse sistema mundo, nessa dialética da dependência do Marini, a partir de uma visão subalternizada, a partir de uma visão serviçal de mundo, servido apenas como fontes de matéria-prima
como fonte de mão de obra barata, como fonte de superexploração da natureza. Da invenção de territórios, breve digressão teórico-política. O descobrimento do novo continente foi o encobrimento dos seus povos. Isso aí é uma frase que ele destaca nesse artigo, na qual toda a constituição do descobrimento, né, que na verdade foi o encobrimento dos povos latino-americanos, se deu a partir desse processo de sistema mundo. Então, se a gente for pegar o próprio nome, né, a América, América é uma alusão ao Américo Vespúcio. Se a gente for pegar os povos nativos, eles chamavam de Abya Yala, né, terra madura. Então, quando a gente observa que a própria questão nominal, a nominação de espaços, de territórios, se dá a partir da sua apropriação territorial, das suas subjetividades políticas, do seu processo de desenvolvimento econômico, territorial e da sua própria auto-organização, do seu próprio saber fazer. E aí o professor Carlos Walter elucida de maneira bem mais completa, né? Não olvidemos que essa verdadeira síndrome do novo deve ser entendida em perspectiva histórica, onde a tradição estava sendo negada e a tradição estava no Oriente. Até então, tomar o caminho certo era orientar-se, ir para o Oriente. O novo continente foi designado por algo que lhe era externo, Índias Ocidentais, embora tivesse nomes próprios, como vimos em Abya Yala. E assim, a Europa pode afirmar como seu novo continente, fonte de riqueza que permitiu sua afirmação como centro do mundo, e já ali, na primeira moderna colonialidade, o continente novo tinha um papel protagônico. Bom, o professor Carlos Walter ele faz uma distinção de dois momentos dentro do território Abya Yala, ou depois apropriado e nominado como América, né? O território colonializado, território subalternizado, no qual ele vai chamar de primeira modernidade. Aí abre aspas aí, observemos pelo significado atualíssimo dessa história que continua habitando nossos corpos e nossos habitats, que, enquanto a África e a Ásia são outros para a Europa, a América Abya Yala é parte do seu novo mundo. Esse novo significa o primeiro e fundante silêncio sobre o que havia, até porque não se reconhece sequer seus próprios nomes. Bom, eu entendi a partir daí em que a forma de se nominar, a forma de se apropriar do território, de se trazer novidade, de se trazer modernidade, seria uma forma de se esconder as verdadeiras territorialidades que se aplicavam e as suas diferentes formas de organização territorial, de desenvolvimento econômico e de saberes que eram passados de geração em geração para ajudar num possível, né, num pseudo-desenvolvimento do território americano. Então ele vem falar da modernidade como algo que, na verdade, venha a esconder, a escamotear as verdadeiras relações que existiam antes da chegada dos colonizadores. Então, acho bem interessante esse destaque que o professor Carlos Walter vai nos trazer. Aí, após o século XVIII, né, com o advento das revoluções industriais, ele vai trazer a segunda modernidade, que seria uma modernidade calcada na Revolução Francesa, uma modernidade calcada nesse novo desenvolvimento territorial da metrópole europeia. Aí, voltando até a primeira modernidade, a gente pode perceber, e ele elucida ao longo desse texto, que o Brasil ele é moderno há 500 anos. O Brasil ele é moderno, mas ao mesmo tempo ele é colonial. Se a gente for pegar o exemplo da cana-de-açúcar, né, a gente encontra isso em livros didáticos, que o Brasil era exportador de cana-de-açúcar para a metrópole. Ele vai falar que isso, na verdade, é uma mentira que foi difundida nos livros didáticos. Na verdade, o Brasil exportava açúcar, o Brasil já era moderno há 500 anos, o Brasil tinha engenhos no seu território, coisa que a Europa não tinha no século XV, século XVI, século XVII. Ou seja, acaba-se difundindo a ideia da modernidade, de que os territórios
latino-americanos precisam se modernizar, mas na verdade essa modernização ela vem a reboque das necessidades dos territórios do centro do mundo, do sistema mundo. Então, a modernidade da América Latina, segundo o professor Carlos Walter, ela vai ser o combustível do desenvolvimento dos países centrais. Então, ela é uma modernidade colonial. Sei que o termo parece um oxímoro, mas me parece bem importante destacar isso. E um outro ponto central, né, nesse texto, quando ele destaca a questão da segunda modernidade, é que o nosso modelo de desenvolvimento, de organização, ele foi pautado principalmente na Revolução Francesa, na qual sabemos que também foi uma revolução burguesa. Então essa modernidade é uma nova, né, uma modernidade burguesa, branca, europeia, no qual acaba por esconder inúmeras contradições, inúmeros problemas, inúmeras injustiças que encontramos no território latino-americano. Então, um território que foi desenvolvido a partir da escravização de povos que foram transplantados da África para o território latino-americano, sobre os indígenas que vivem e viviam no território que foram escravizados, sobre inúmeras mazelas, sobre a questão da apropriação da terra, dos latifúndios. Então a gente começa um novo ciclo territorial, porém com inúmeras injustiças, no qual a gente vai poder ver agora. Então a ideia de revolução como agência humana surge na América Abya Yala, embora o modelo de revolução que ganhará o mundo seja o europeu, mais precisamente o da Revolução Francesa. Assim, é na Europa, mais especificamente nos Estados Unidos, que o povo se torna pela primeira vez soberano, mas é ainda uma soberania dos machos, dos brancos e só de proprietários. Há uma colonialidade atravessando essa descolonização, que assim é parcial. Então ele está querendo dizer que apesar de romper com a metrópole europeia, né, no caso dos Estados Unidos, a metrópole inglesa, os Estados Unidos vão manter em seu território esses traçados que vão ser racistas, sobretudo, traçados machistas, brancos, que vão se perpetuando até os dias atuais. Então é uma pseudo-modernidade. A gente observa uma descolonização que continua sendo colonial.